Oi, gente, tudo bom? Prazer que eu não estou de cara totalmente limpa, eu passei um batonzinho vermelho. Me fez pensar, inclusive, que eu preciso, deixa eu organizar primeiro isso aqui, que eu preciso comprar maquiagem. Mas antes de comprar maquiagem, acho que eu preciso comprar um kit skincare, né? Skincare. Ora, pois. Então, oi, gente, hello everybody. Oi lá, pessoas que curtem meu canal, que me seguem, que me acompanham e que não sabem o que vai acontecer no próximo capítulo. Como é que vocês estão? Gente, essa semana... Ai, tem que ajeitar isso aqui. Essa semana, eu tava conversando com uma amiga minha, que é arquiteta também. E achei muito curiosa a nossa conversa, porque... ela estava comentando assim dos projetos, né, de arquitetura. Ela é lá dos Estados Unidos. Na verdade, ela é da República Dominicana, mas atualmente ela mora nos Estados Unidos. E ela estava mostrando os projetos que ela fez, né, e tal. Achei muito interessante a configuração. Aí eu perguntei para ela, cadê a área de serviço desse espaço? Ela falou, não tem. Geralmente as pessoas que possuem área de serviço nos Estados Unidos, elas são ricas, bem ricas. A maioria usa, acho que era lavanderia, alguma coisa assim, do tipo, enfim. E a gente começou a conversar sobre essa mudança da configuração das casas, assim, no geral, eu com minha visão assim, do Brasil, né? E ela com a visão dela dos Estados Unidos, da República Dominicana. É algo que, na verdade, também isso já é muito batido, mas assim, sempre me choca, não vou mentir. Porque, por exemplo, antigamente a gente tinha casas, apartamentos bem maiores. A gente tinha sala de estar, sala de jantar. Isso não só para classe média, as pessoas pobres também têm, tá, gente? No interior, principalmente nos interiores, isso ainda continua, né? Porque se tem mais espaço, a terra é mais barata, tem esses fatores. Mas o que a gente estava conversando era a questão de você ter o espaço do serviço como espaço também de sociabilidade, né? Você tinha cozinhas gigantes, você tinha uma área de serviço generosa, digamos assim, mas o nosso foco principal foi nessa cozinha, porque aqui no Brasil, durante um bom tempo, acredito até agora, foi adotado o estilo de cozinha americana, né? Que você tinha uma cozinha bem compacta e uma bancada que também servia como uma sala de jantar. Só que aí o nosso perfil de culinária, principalmente nosso Nordeste, não é meio que coerente com esse tipo de cozinha, porque nossas comidas elas têm cheiro muito forte. Então, isso meio que iria ser incômodo no restante dos cômodos. Incômodo nos restantes do cômodo. Interessante. E também, só que aí também tem outro fator. Ok, a nossa culinária ela não é coerente com esse tipo de cozinha, mas também, em contraste, digamos assim, a gente não usa tanto mais a cozinha. A gente não tem mais esse espaço de cozinhar em família. Claro que também, assim, é porque são muitos fatores, mas um deles é que a configuração de família também mudou. Se tinha muitos filhos, a mulher também se dedicava mais à família, e hoje em dia não tem essa mulher que se dedique à família, não só pela questão do empoderamento, mas por uma questão econômica mesmo, tá, gente? O custo de vida está muito alto. Então, tanto o homem como a mulher tem que trabalhar. O capitalismo faz o serviço dele, enfim, né? Enfim, né? Homens e mulheres têm que trabalhar e também tem uma população que... boa parte das pessoas acreditam que elas estão separadas, elas não buscam tanto relacionamento. A vida é muito mais solitária e muito mais frenética. Então você tem pouco espaço e pouco tempo também para se dedicar a fazer a comida, a se alimentar no geral. Nossa alimentação ela tem piorado muito. Então geralmente a gente come aquelas comidas prontas, ou então às vezes congela durante a semana. Então a nossa relação com a cozinha ela foi se perdendo.
E é com a área de serviço também, inclusive os novos prédios da MRV, que eu fico visitando, né? Quem sabe um dia. Não tem mais esse espaço de área de serviço. Geralmente é só uma pequena área do lado da cozinha que você coloca uma máquina, que possivelmente tem que ser uma secadora também, e deixa você colocar um varal, assim, dá a opção de você colocar um varal. Dá a opção não, dá um espaço para você colocar o varal. Às vezes, quando tem varanda, ajuda, e na maioria das vezes não tem varanda. Inclusive, eu visitei um prédio, um apartamento, aqui na região de Brasília, não vou falar onde exatamente, mas ele estava avaliado em R$200 mil. Ele era um apartamento classe média e ele não tinha espaço para você estender roupa, não tinha. Nem dentro da cozinha, não tinha essa área. Então, possivelmente o pessoal tinha uma secadora, mas o próximo, não sei como ia fazer para se virar, não existia esse espaço. Então a gente ficou se atentando a esses detalhes de como a nossa configuração de arquitetura vai mudando de acordo com o nosso estilo. E também uma coisa que chamou a atenção, para além também de diminuir esses espaços, né? A gente não tem mais essa área de estar, área de jantar, cozinha, área de serviço, estão ficando bem mais compactos. A gente tem também é como se fosse um local mais fechado. Isso me fez lembrar um pouco da transição da chegada da arquitetura moderna, que ela prometia um espaço mais amplo, uma conexão maior com a rua, com a natureza, essa questão da quebra da privacidade que existia com a burguesia. E é curioso que a gente está vivendo em espaços menores e mais fechados, porque a rua se tornou um perigo. Antigamente todo mundo já ouviu, né, que a avó, a mãe fala que todo mundo dormia de portas abertas. Hoje você não dorme de portas abertas, né, a não ser que você seja uma pessoa que queira muita emoção na sua vida. E além de não dormir de porta aberta, de colocarmos grades, a gente perdeu essa relação com a rua. Então, a nossa casa é o nosso espaço, a rua já não é mais o nosso espaço. E eu estava também pensando, em paralelo, a uma reportagem que saiu, acho que foi no Correio, que falava sobre o futebol de rua estar desaparecendo. E realmente, as crianças, inclusive não só nas cidades, mas também nos interiores, elas brincavam muito mais na rua, tinham muito mais essa relação comunitária do que hoje. Nas grandes cidades, as pessoas atribuem a violência, e nos centros rurais, a conta vai para as redes sociais, para as redes e mídias sociais, né? YouTube, o Instagram, TikTok, todos eles vão tirando esse lugar da rua, dando outro tipo de entretenimento que é muito fora, na maioria das vezes é muito fora da realidade da qual aquela criança vive. Eu tive inclusive um conhecido meu, né, que praticamente teve um surto por conta disso, de estar ali imerso num universo que não é nem um pouco real, não, nem um pouco próximo, na verdade, ao dele. E praticamente teve um surto, enfim, porque se perdeu esse contato com as outras crianças. Então a nossa discussão foi mais essa, de como a rua deixou de ser uma extensão da nossa casa. E eu fico também, e é muito curioso porque atualmente eu moro em Brasília, e Brasília tem Brasília é só arquitetura moderna, né? E Brasília traz um pouco dessa questão da extensão da rua, porque essa ideia de ter pilotis, de ter uma área embaixo vazada para as pessoas do condomínio das ruas poderem se relacionarem. Isso, inclusive em Brasília, vai se perdendo, porque os seguranças dos prédios, eles não querem que pessoas que não residem naquele lugar interajam com as outras crianças ou com os outros moradores. Então é sempre uma ideia de aversão, a gente tem medo da gente. E a gente não vai fazer nada
pra mudar isso, porque a gente não sabe. Não é que a gente não sabe, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo pra pensar nessas questões e nos organizarmos. E, cara, isso é realmente muito triste, porque sempre tem uma pessoa que fala, vocês deveriam se reunir, se revoltar, se rebelar contra o sistema, e contra a violência, e contra a desigualdade, contra muitas outras coisas que afligem nós, pobres mortais. Mas a gente não tem tempo, a gente está ocupado demais tentando sobreviver. Então, enquanto a gente não sair dessa linha de sobrevivência, né, a gente não vai mudar nossa realidade. Pesei, né? Às vezes eu peso, porque realmente esse assunto de arquitetura me toca, porque casa é um lugar que a gente tem que se sentir seguro, né? A rua deveria ser um local que a gente deveria se sentir seguro, mas a arquitetura, cada dia que passa, ela fica mais perigosa. A arquitetura, tentando ser segura, ela fica mais perigosa. Os muros deixam as cidades mais perigosas. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que você andando em uma rua murada é muito mais perigoso? Ninguém vê ninguém. Ninguém sabe quem está fora, ninguém sabe quem está dentro. Diferente, por exemplo, nós temos outro sistema de proteção, que são as grades. A grade não, você andar por uma rua que só tem grade, te traz outra sensação. Pois é, perdemos os olhos da cidade. Nos perdemos, porque nós estamos muito ocupados. Primeiro tentando sobreviver, e também, ao mesmo tempo que a gente tenta sobreviver, a gente tenta vencer, assim, ganhar dinheiro, ser muito rico. E nós pensando em nós e nosso meio, a gente não pensa mais em sociedade. Não é crítica não, é só uma reflexão óbvia, né? Porque isso não é segredo para ninguém, não estou contando nenhuma novidade. Só que realmente o quanto a arquitetura reflete isso. O nosso egoísmo, a nossa incapacidade de nos relacionarmos com outros. É isso, vim aqui só para pesar a lombra, né? Tô me retirando agora. E é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Eu já desliguei o botão, peraí, desliguei o botão.